Estamos aqui em mais um podcast Mulher na Bolsa e no episódio de hoje está incrível, está muito especial. Estou recebendo aqui a minha amiga Paula Reis, que é a criadora do canal Mulher Trader. Seja bem-vinda, Paulinha. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui hoje com você, gravar esse podcast que eu tenho certeza que vai chegar aí muitas mulheres que têm vontade de vir para a Bolsa, ou já estão aí dando os primeiros passos, e é um assunto que a gente gosta muito de falar, né, Carol? Ou se gosta. A gente estava ontem numa live, eu estava no canal dela e hoje ela está aqui no podcast. A gente está gravando esse vídeo também, vai depois para o YouTube. Aí eu falei para ela assim, em menos de 24 horas, assim, a gente já está produzindo muito conteúdo juntas. E isso é muito bom, né? Eu fico muito feliz e grata pela oportunidade que o Clubhouse me deu, porque a partir daquela rede social eu consegui, né, encontrar essa pessoa incrível que é a Paulinha. Paulinha, primeiramente, então, muito Obrigada. obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar outras mulheres também para poder investir, operar na bolsa e cuidar melhor do seu dinheiro. Paulinha, eu queria aquela pergunta clássica, né? Como é que você começou no mercado financeiro? Porque geralmente eu tenho percebido que a maioria das pessoas não começa especificamente no mercado. Às vezes elas têm uma outra profissão e aí fazem, né, a migração de carreira. Ou então vai levando as duas coisas juntas, assim. Como que foi a sua trajetória profissional? Conta pra gente. Eu comecei no mercado financeiro com 19 anos, mas não foi meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi professora de inglês. Ontem eu nem comentei para não interromper a sua fala, mas eu descobri que a gente tem mais uma coisa em Que comum. Você falou que aos legal! 16 anos você já dava aula. E Sim. eu também comecei a dar aula com 17 anos. E eu estava na minha primeira faculdade, que era tradutor e intérprete em inglês, porque eu já estava dando aula quando eu entrei na faculdade, e aí tinha um plano de carreira na escola que eu dava aula, fazia muito sentido para mim fazer algum curso naquela área. Mas, com o salário de professora, eu não conseguia pagar a mensalidade dessa faculdade. Eu consegui em alguns meses do ano, mas quando chegava naquela fase assim de férias, sabe, assim, de dezembro até fevereiro, caía muito. A gente até tinha algumas horas ali que a gente ficava preparando aulas, preparando atividades para o ano seguinte, mas a mensalidade da faculdade era a mesma, tinha rematrícula, toda aquela história, e eu já estava ficando no vermelho. Aí naquela época eu tinha um namorado que trabalhava no Unibanco, olha só como eu tô velha. E me deu essa sugestão, falou: "Olha, eu sei que não é a sua área, mas quem sabe eu te indico aqui, eles estão contratando muita gente". Eles estavam realmente numa época bem de expansão, o Unibanco, fazia campanha, assim, patrocinava time de futebol, etcétera. Eu falei: "Ah, tá, eu vou só para pagar a faculdade, assim, depois eu continuo na tradução". Eu era aquele tipo de pessoa, Carol, eu fui trabalhar em agência, né, esse primeiro emprego, atendendo, assim, os aposentados na época de pagamento, ajudando no caixa eletrônico, uma coisa bem simples. E eu não entendia qual que era o business do banco. Eu achava que era o atendimento, que era prestar o serviço de atendimento. Olha só como que eu não tinha noção nenhuma de onde eu estava entrando. Porque eu lembro que depois de uns 2 ou 3 meses eu virei para esse meu namorado, que ele já era de uma área do banco e tal, e comentei, falei: "Nossa, hoje o meu chefe falou que a gente também tem metas, né, assim, que eu tenho que vender algumas coisas, oferecer". E aí ele ficou rindo da minha cara, ele falou: "Você achou que você ia fazer o quê?". Eu falei: "Ué, eu achei que o propósito era atender os velhinhos e não oferecer produto". Depois de 2 meses do Achei ano que caiu o a minha ficha que eu tinha que propósito do vender. banco era altruísta. Eu era muito inocente, muito. E aí esse bichinho me picou, né, eu gostei muito da área comercial, fiquei 2 meses nesse cargo, depois eu já fui promovida para assistente de gerente, em 2 anos eu já era gerente de contas. E aí, nessa época, os investimentos já começaram a surgir na minha vida, porque eu trabalhava com, gerentes sensacionais, assim, grandes mulheres que estavam ali no banco há 20 anos,
elas tinham as carteiras de clientes delas, né? Só que elas tinham muito receio de falar de investimento. Assim, quando chegava no assunto CDB, já era complicado para elas. E a Ambima, isso tudo foi em 2004, né? A Ambima, em 2003, tinha acabado de criar o CPA, que é uma certificação para bancários, que até então não existia, mas naquela época, assim, passou a ser obrigatório. Se você vai atender clientes e tem qualquer tipo de investimento, tinha que ter a CPA 10, depois a CPA 20, que era para quem tinha mais de 300 mil de investimentos, etc. E elas estavam com muita dificuldade. E aí eu comecei a ajudá-las, que era um assunto que me interessava. E assim, a gente fazia grupinhos para estudar para a certificação e rapidamente eu fui a primeira a passar. E a partir dali, elas não queriam nem saber, assim, né? Já estava Já tanto tempo levou a sem falar de turma. investimentos que elas simplesmente me passavam. Chegava um cliente para falar de investimentos, não, é com a Paula. É com a Paula, é com a Paula, é com a Paula. Aí depois disso eu fui para o Citibank, já mais voltado para o que é um banco assim que no Brasil é mais voltado para investidores, né? Não é tanto para o varejo como o Unibanco. E aí já fui nessa história, assim, cada vez eu ia mudando de cargo ou de banco, né? Recebi uma proposta de outro banco para assumir um novo desafio, etc. E nisso, depois, no próprio Citibank eu tirei a CPA 20, né? Que foi a segunda certificação. E cada vez mais eu fui me especializando em atender a alta renda, né? Depois, quando, assim, 2009, já é muito comum, né, nas áreas que eu trabalhava e nos bancos que eu trabalhava, todo mundo falar de investimentos. Mas de 2004 a 2009, realmente foi, assim, bem disruptivo, sabe, profissional da área, assim. E eu era muito estudiosa, gostava de tirar certificados da Cambridge por causa do inglês, etc. Então, quando falava de certificação, eu já, poxa, vamos, né? Tem que fazer prova, vamos Comigo, comigo tô aqui. mesmo. É para estudar? Eu quero. E aí deu muito certo, mas eu sempre nessa área assim mais comercial, atendendo o cliente. No Citibank eu já não estava em agência, eu estava num departamento mesmo. Então eu atendia o cliente na abertura da conta, tinha uma parceria com a Credit Card, e a partir dali a gente sugeria os investimentos, tinha seguro de vida, tinha tudo, né? Assim, não vamos mentir, até capitalização eu já tive que recomendar, e eu me Meu arrependo Deus muito do dessa vida. céu. Confissões aqui no podcast, minha gente. Paula É, Reis confessa que um dia vendeu título de capitalização para. Mas vendi. você não dizia que era investimento, né? Não, não, isso não. Então tá Eu ia no foco perdoada. do sorteio, Ei, mas olha, o senhor vai estar fazendo a loteria, o dinheiro que você coloca na loteria ali toda semana vai embora. Aqui, pelo menos, você está recebendo um sorteio, e ia por essa linha, assim. Eu nunca gostei de ficar inventando história, não, sabe? Porque eu também sempre parto do princípio do seguinte: eu estou trabalhando para plantar, né? Eu construía relações sólidas, assim, com os meus clientes. No último banco que eu trabalhei, eu atendia famílias, sabe? Era o primo que indicava o outro primo, e daqui a pouco o irmão, e quando eu via era o grupo todo sendo atendido por mim. Então toda a não dava família. para a gente ficar inventando histórias, correndo risco de um dia alguém te ligar, né? E também tinha outra situação, assim, eu vivi muitos relatos, né, de colegas de trabalho que herdaram problemas desse tipo, né? Por exemplo, eu tinha uma amiga no Líbano que ela estava sofrendo um processo criminal porque o senhorzinho faleceu e aí os filhos falavam assim, não, mas ele não assinou isso daqui, ele não fez essa Uau. capitalização, ela ludibriou ele, eles colocaram tudo assim, né, na conta dela. E eu realmente acreditava que no momento o senhorzinho comprou, mas ele não estava mais ali para falar, né? Então É, é difícil, né, complicado. provar? Difícil isso. É. Nossa, Paulinha, Eu quanta te falei história, que eu hein? ia falar coisas que eu nunca falei em outros Ah, lugares, aí a eu sei. capitalização é Tá uma delas. vendo? Já temos aqui uma confissão. Mas E olha aí, sabe o só. que é engraçado? Ah, Ai, desculpa, só um não, parênteses. continua. Aí, meu pai sempre foi correntista do Unibanco, hoje do Itaú, etc e tal. E nessa época,
ele fazia assim, alguém ligava do banco para ele, para ficar oferecendo essas coisas, aí ele falava, eu sou pai da Paula Reis, ó, olha aí no sistema, liga para ela, se ela falar que pode, aí você volta comigo. Aí o cara não conseguia Você vender era a nada. a procuradora do seu pai, né. Meu Ele, Deus do eu tô céu. achando ótimo, porque ninguém me liga mais agora. Que coisa boa. É uma função, né, é uma função. E que bom, né, que ele te deu essa autonomia também, né, principalmente para porque ele reconheceu em você uma pessoa com extrema capacidade e autoridade no assunto. Muito bacana isso da Uhum. parte do seu pai. Paulinho, falando nisso, qual foi, assim, a sua maior inspiração, enquanto pessoa, enquanto profissional, assim, na sua vida? Quem que te Ah, marcou? ele. Ele. Meu pai é, ó, não falar é Pode palavrão. falar, fica à vontade. Meu pai é um cara, assim, que muito trabalhador, sempre trabalhou demais. Ele veio de uma família muito humilde de Minas Gerais. Eles eram em 11 irmãos. E meu avô morreu muito cedo. E aí só a minha avó ficou e eles todos assim já trabalhando desde os 7 anos. Aos 12, ele foi para São Paulo sozinho por conta de um trabalho, uma proposta de trabalho. Era uma família que minha avó já conhecia, lá de Minas, que estava indo para São Paulo e queria que ele fosse junto. Mas olha que loucura, né? Isso nos anos 60, não tinha, mal tinha telefone e tudo mais, né? Então eu sempre admirei muito essa coragem dele, tão novinho, de trabalhar tanto, e até assim, fico admirada de como minha avó ficou tranquila, né? Porque eu, como mãe, não ficaria, né? Eu falava, nossa, se acontecer alguma coisa com meu filho lá naquela cidade grande, como que eu vou ficar sabendo? Vou saber 2 meses depois, por uma carta, né? Depois disso, ele trabalhou anos em indústria automobilística, e eu sempre tive assim esse parâmetro, né, de querer ser uma profissional de sucesso em grandes empresas, sabe? Por conta dele, né? Ele trabalhou na Volkswagen, então, que era a empresa da nossa cidade, lá em São Bernardo era uma das empresas maiores, era a Volks e a Ford que acabavam assim sustentando a Sim, cidade, né? eu Porque tenho quase todo inclusive mundo uma trabalhava tia lá. que foi diretora da Ford lá também. Então, Ah, São é? Bernardo era todo mundo vivia em função disso, né, na época, as Uhum. montadoras. E aí ele se aposentou muito cedo, sempre foi de poupar bastante. Até assim, uma das coisas que eu errei no início assim, da minha carreira era porque ele era tão rígido assim nesse sentido de, olha, não vamos ficar comprando besteira. Então a gente tinha datas, né, para roupa nova, a data para o brinquedo, não era assim, não faltava nada, mas também não era aquela coisa igual a gente vê hoje em dia, essa facilidade. Sei lá, minhas sobrinhas têm iPhone, não ia acontecer na minha época isso. Não ia rolar. É, e nesse momento que eu comecei a trabalhar, eu pequei um pouco por conta disso, assim, fui muito consumista, porque era a primeira vez que eu tinha dinheiro, assim, de poder decidir o que eu ia fazer com ele, né? Então, os meus primeiros salários ali de professora de inglês foi tudo em bolsa, bota, roupa. E isso é uma coisa que a gente não Ô aprende na Paulinha, mas escola, não aprende em lugar nenhum. eu acho que isso acontece com todo mundo, assim, que ganha o seu primeiro salário, a sua primeira renda. Eu acho que fica assim tão encantado que você fala assim: "Ai, que agora eu posso comprar". Eu me lembro até hoje o que eu comprei, eu tenho ele até hoje. Foi um relógio. Ele tinha uma pulseira Ó, transparente, assim, era Condor, eu acho, assim, foi eu comprei com o meu primeiro era uma salário. febre. Meu Deus, eu falava assim: "Ah", e ele tinha uma borboletinha dentro que ela ficava balançando, era um negócio assim, que hoje eu olho para ele e falo assim: "Não, eu guardei realmente só para, né, de lembrança", mas surreal, umas coisas assim que hoje você não faria, né, mas a maturidade dá isso pra gente, né. Mas acho que no primeiro Sim. momento é bem assim, consumo. E esse Eu lembro que eu valor, assim, que a escondia da gente minha dá, né. mãe, que minha mãe também, os 2 têm a mesma mentalidade. Aí eu chegava em casa, assim, meio que escondendo a sacolinha, sabe, colocava dentro da bolsa, aí eu chegava a usar, daqui uns 20 dias ela falava: "Pai, mas o que que é esse sapato novo?". "Não, não é novo não, faz tempo, você que não reparou". Boa.
Ah, mas que bom então. Então você teve uma influência muito positiva dentro de casa, né, Paulinha, isso é muito bom. Isso te deu uma base muito boa, né, para fazer o que você faz. Agora eu ouvi histórias de mundo corporativo. Quando é que surgiu a Paula empreendedora? A Paula com liberdade, com autonomia. Me conta como foi aí essa Essa transição. virada. É, foi uma virada mesmo, porque eu já estava assim há 12 anos trabalhando em bancos, né? E de repente me caiu uma ficha assim de que eu não conseguiria ir para o próximo. Eu já estava bem cansada. Nunca tive problemas com bater metas, tá? Porque o bancário normalmente sofre muito com isso. Eu rapidamente, assim, no início foi meio que complicado, mas depois que eu aprendi, virei a chave assim de um jeito que eu realmente, assim, um mês bom, no dia 15 do mês eu já sabia que eu ia bater a meta. Então não foi por conta da, porque normalmente naquela época quando eu falava para alguém isso, eu não quero mais banco, tô cansada, todo mundo já vinha, eu sei, né, essas metas que aí vocês não conseguem bater, e não era o caso, eu batia a meta, sabe? Só que eu estava trabalhando assim até as 8 da noite. Não tem muito essa questão de, olha, largou a caneta e Sim. depois você só se preocupa com isso no dia seguinte. E tinha uma coisa que era a MetaNet, que é o líquido, né? Isso era um problema muito grande, porque eu não conseguia sair de férias tranquila. Porque se a minha carteira de clientes fizesse um resgate muito alto, porque um cliente comprou um imóvel, qualquer coisa do tipo, o meu celular ia tocar para tentar segurar aquele recurso no banco. Então, Olha só. o tipo de cliente que a gente tinha, o banco já sabia que ele tinha conta em vários bancos. Então, a grande missão era reter aquele resgate e convencê-lo a resgatar do outro banco. Ah, não, porque a rentabilidade do outro banco está menor, qualquer coisa, Paula, você vai tirar um coelho da cartola e não vai tomar esse resgate. Então, Missão era quase muito impossível, comum. né? E era muito comum os meus clientes já perceberem isso. E quando eu saía de férias, eles aproveitavam que falavam: a Paula não vai ficar chateada, né? Porque ela não está aqui para ver. Ela não vai saber, só vai saber quando ela voltar. Aí, ou me ligavam no meio das minhas férias, ou eu tomava o resgate no meio das férias, e quando eu voltava, eu tinha um rombo enorme para cobrir, né, na carteira. Uau. E isso era muito cansativo, sabe? A gente pensar que, independente daquele resgate ou não, eu sabia o quanto de lucro eu dava para o banco, né? Eu tinha já uma metodologia nesses últimos anos ali de carreira que eu sabia qual que era a rentabilidade que eu dava para ele, né? Então, às vezes, é você tomar na cabeça por conta de um resgate de 400 mil, 1 milhão que seja, você fala, poxa, parece que deleta todo o resto que você está fazendo como uma boa profissional, que é a recomendação, que é a diversificação de carteira. A gente trabalhava muito com renda fixa, fundos de investimentos, de uma forma assim, bem planejada para os objetivos do cliente, né? E pensando em liquidez, tudo, assim. Então, era tão legal fazer aquilo para, de repente, a gente levar uma chamada do diretor porque o cara resgatou e, assim, são coisas da Desanima, vida, o né? cara vai resgatar, é o dinheiro do cliente, Normal. né? Não é meu, nem Poxa, do vai banco. desanimando, né? Aí, eu já estava na cabeça com uma ideia, assim, de empreender. Eu estava pensando em abrir uma loja virtual de lingerie. Porque a cidade do meu pai, lá em Minas, hoje eles já moram lá, tem uma fábrica, na verdade é um polo ali de lingerie numa cidade do lado. E eu estava montando esse site e tudo mais. Só que como eu já estava muito cansada, eu comecei a discutir muito no banco, né? E normalmente bem topetuda, tá? Eu era do tipo que falava assim: você está discutindo comigo por quê? Eu sou o primeiro do ranking. Uau. Porque se eu não era a primeira, eu era a quinta. Eu ficava em primeiro, terceiro lugar, quinto, não passava disso. Então, eu Sempre no realmente, pódio. assim. E aí eu estava muito audaciosa. Alguém vinha falar alguma coisa comigo, já estava de saco cheio, falando: por que você está enchendo meu saco? Vai falar com o cara que está ali no último lugar da fila, né? Reclama com ele, eu estou fazendo alguma coisa, né? Aliás, estou em primeiro lugar. Então não enche o meu saquinho. Me respeite. E aí eu não percebi que essa imaturidade, eu ainda estava muito imatura, cavou uma coisa que eu não acreditava que era possível. Eu achava que eu era tão boa, mas tão boa, que eu nunca ia ser mandada embora.
E eu fui por essas Nossa, desavenças. E aí, isso, eu sempre falo que é a primeira vez que eu fui à falência, né? Porque eu não estava esperando isso. E por mais que eu tivesse a ideia da loja, eu já estava montando um site e tal, estava tudo muito ainda no campo das das ideias, não era ideias. nada com um business plan feito, sabe? E eu estava também tão apegada a esses títulos, sabe? Tipo, a Paula a primeira do ranking, a Paula que ganhou a viagem, eu ganhava muita viagem do banco, tinha muita premiação. Esse negócio é Que muito massa. disseminado, né, na área comercial de bancos. E E querendo eu ou já estava não, num banco de alimenta a vaidade, atacado. né, também, né, porque você fala: "Poxa, Uhum. né, trabalhei, consegui, merecimento, tô aqui, toda orgulhosa". Sim, exatamente. E era um banco de atacado de investimentos, a gente só atendia investidor de primeira linha, então era bem mesmo assim, de mexer com o ego, né. Como profissional eu estava no auge, só que eu percebia que o tanto de dor de cabeça que estava envolvido ali, discussões às vezes com, comitê de crédito, às vezes mesmo cliente investidor, ele queria fazer uma operação para fazer um investimento na fazenda dele, que seja, e o banco não aprovava, porque a garantia não era o que eles esperavam, queria colocar a garantia do gado, garantia de não sei o quê. E a gente sofria um pouco com isso, porque você quer fazer o melhor para o banco, você já entendeu o business do banco, quer fazer o melhor para o cliente, e aí também entra nessas briguinhas o diretor X, diretor Y, que não gosta do seu diretor, e você não consegue montar a operação e chateia o cliente, que é o principal da história, né? Então, eu passei por muitos momentos, assim, de estar ali na Avenida Paulista, que era meu sonho, no 24º andar de um puta prédio de um banco de investimentos, sabe assim, com a minha roupinha, a camisa da marca, a bolsa Louis Vuitton, tudo como mandava o figurino, assim, que era o meu sonho quando eu entrei em banco, eu via aquelas meninas trabalhando em asset, achava massa, e falava, cara, eu não almocei hoje. Uau. Eram 3 da tarde e eu estava à base do cafezinho da máquina ali do canto do corredor. Por tanto estresse que eu estava passando ali dentro, tentando convencer o banco que eu só queria fazer o melhor para todos, né? Então, nesse momento, eu percebi que eu tinha que sair, mas eu acho que eu atrasei um pouco e lidei um pouco errado com todo esse feeling, sabe? Seu corpo E. reclamou, né, Paula? Uhum. E aí, depois que eu fui demitida, eu fiquei uns 3 meses meio assim fora de órbita. Eu não conseguia definir meus horários. Eram 12 anos batendo ponto todo dia, Nossa. né? Então, assim, como é que 9 horas da manhã, eu tô aqui em casa, o que eu vou fazer agora? E eu patinei muito com isso. Eu patinei, assim, num tanto que eu demorei para abrir a loja. Depois que eu abri a loja, eu não sabia lidar com os fornecedores, eu não sabia precificar o produto corretamente. Eu estava entrando num ambiente completamente alheio a tudo que eu tinha feito na vida. Era mais fácil eu ter voltado a dar aula de inglês, mas eu queria empreender. Né? Sempre tudo deu certo na vida, por que, que agora não vai dar? Eu estava nessa fase que eu te falei, do Da ego lá em euforia. cima. Uhum. E aí eu fiz os investimentos na loja, e etc., tinha estoque e tal, e o online não estava virando. Eu ainda fui, comprei uma Kombi, fiz uma loja móvel, montei uma loja dentro da Kombi, e aí eu fui fazendo feiras, etc., de empresas, né? Eu tinha muita parceria, tipo, conhecia muita gente por conta desses anos de banco, nas próprias agências de banco, as amigas, etc., eu fazia várias coisas. E aí, quando a loja começou a ter um rendimento ali, eu percebi que todo o esforço que eu tive não valia a pena, que a minha hora não seria paga com aquele lucro que eu estava obtendo. E aí eu resolvi fechar. Resolvi fechar com um pequeno prejuízo, não foi todo o investimento da loja, porque ela teve aí uns meses saudável, mas aí eu sempre falo que foi quando eu fali mesmo, assim, legal, sabe? Vendendo o resto do estoque a preço de banana, para só se desfazer daquilo, e eu não conseguia enxergar. Por que eu conto tudo isso, né? Estou fazendo questão de contar isso num canal como o seu, né, Mulher na Bolsa. Porque eu percebi que eu me rotulei como mulher. Depois caiu a minha ficha, mas na época eu não conseguia enxergar um caminho da minha expertise com o que eu queria fazer, que era empreender. Eu só pensava assim, poxa,
eu sou mulher, eu sempre trabalhei na área comercial, então o que eu vou fazer? Vou trabalhar com moda, vendas e moda. Era o máximo que eu ia conseguir fazer. Porque banco eu não quero mais corretora, não quero mais nada disso, então é isso que sobrou para mim. E não é bem assim. Então, a primeira mensagem assim que eu acho que é legal dessa história toda é isso, é que não é porque a gente é mulher que a gente não pode ocupar outros lugares, não pode fazer a mesma coisa que homens Olha, faziam, estou porque arrepiada. Verdade, porque eu tinha Paulinha. amigos que já estavam empreendendo e eu olhava e não me sentia capaz. Eu falava, não, mas não é para mim. Se eu ficar A nessa, gente se limita eu muito, vou né? muito, 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 muito receio de dar errado, etc e tal. E aí, no fim, quando eu fali mesmo legal, né, com a loja, eu fui fazer a Ancor e trabalhar em corretora como agente autônoma. E eu revivi, assim, visitar clientes comercialmente, convencer essa minha carteira, porque essa carteira que eu tinha, como era muito antiga, eu fiquei 2 anos fora, né, do mercado, né, nessa história de loja, etc. É, todo mundo crescia o olho demais, assim, para ela, porque sabia do relacionamento que eu tinha com os clientes. Os clientes eram meus amigos também. Então, estava todos esses meus amigos que já eram ex-bancários e assessores de investimentos aqui, ó, nesses 2 anos. Paula, que besteira, o que você está fazendo com essa loja, essa Kombi? Onde você viu essa moça que era toda clássica, né? Toda bonita ali no banco, agora dirigindo uma Kombi. Eles achavam um absurdo, mas eu estava tentando encontrar um Um momento ali, caminho. um caminho para os meus sonhos, né? E aí, enfim, dei o braço a torcer, fui fazer Ancor, fui trabalhar numa corretora de investimentos, fiquei menos de um ano como assessora, só o suficiente assim para eu conseguir respirar depois desses dois Do tombos, baque, né? né? Um baque grande. Sim. E E aí eu saí. Eu falei, bom, não é isso que eu quero. Estava muito cansativo para mim visitar esses meus clientes e tentar convencê-los de que eu podia montar uma carteira melhor para eles na corretora, sendo que no banco eu já tinha feito algo muito efetivo, já estava bem alocado, sabe, os Uhum. recursos. Eram poucas coisas que a gente conseguia mexer, mas tinham alguns que não vinham, né? Eles, assim, eu tinha clientes de milhões que aí eu conversava comigo numa corretora e falava, ah, tá bom, vou mandar então 50 mil e você vê o que você faz. E isso não ia ser assim o suficiente para fazer essa rodinha girar, que é montar uma carteira de assessora de investimentos. E aí eu resolvi sair, e nessa época um dos meus clientes me ofereceu fazer um freelancer, nada a ver com nada que eu tinha feito na vida, que era traduzir os documentos contábeis dele para o inglês, porque a empresa dele tinha sido adquirida por um fundo de investimentos na Áustria. Então, ele acreditava que pelo fato de eu ter muito tempo de mercado financeiro, eu recomendava muitos fundos de investimentos para ele, que eu ia saber dialogar com esse fundo. Mas, na verdade, não tinha nada a ver, né? Era outro tipo de fundo que a gente estava ali negociando na empresa dele, mas eu resolvi aceitar o desafio, porque ali eu falei, bom, eu vou ter segurança para fazer o que eu queria. Uma parte que eu pulei dessa história é que no meio ali da corretora, eu já comecei a investir em fundos imobiliários, comecei a montar uma carteira, mas sempre com a recomendação do analista fundamentalista da corretora. Tinha amigos que trabalhavam na mesa de operações, eu enchia muito o saco deles, falando, ah, me fala disso, me fala, por que eu entrei nesse papel aqui, estava no relatório da carteira mensal, e eu estou no prejuízo. Eu não entendia muito isso, assim, porque parecia que será que o analista errou? Mas não é, eu que não estava acompanhando bem de perto o preço daquele papel. E tudo isso era uma incógnita para mim. Então, quando eu saí da corretora e comecei a fazer essa consultoria bem assim, freelancer mesmo para o meu cliente, eu não tinha nada de uma relação CLT com ele, eu emitia nota para ele e trabalhava de casa, era uma coisa bem semanal. Assim. Aí eu tive tempo de estudar o day trade, fui fazer uma segunda faculdade, porque aí né, a gente começa também a síndrome da impostora, que toda mulher tem. Aí eu achava que eu não tinha dado certo porque eu nunca tinha estudado administração de empresas, e como, né, que eu estou há 12 anos no mercado financeiro, não estudei nem administração e nem economia, fiquei só fazendo esses certificados
de bancos que agora não valem nada para mim, porque eu não quero trabalhar em banco, e não tenho, assim, algo gabaritado ali no meu currículo. Meu Eu pai. comecei a colocar várias culpas, assim, o meu ombro ficava pesado, sabe. E foi nessa fase, assim, fazendo uma segunda faculdade, fazendo estudos no day trade, que a bolsa, assim, entrou de fato na minha vida, sabe. Eh, nessa época eu fiquei 1 ano na conta demo, porque eu estava com muito medo. Eu não podia quebrar a conta, né, como Já a tinha maioria tido dos 2 colegas. situações ruins, né. Sim, exatamente. Eu já tinha tido 2 situações ruins, o pouco do dinheiro que tinha me sobrado, era bem pouco do que eu já tive antes, né, então eu estava numa situação bem complicada, assim, bem delicada e ao mesmo tempo com a cabeça de empreendedora, eu pensava assim: "Eu não posso deixar de me preocupar com a minha aposentadoria, eu preciso investir". Uma, porque eu tenho o conhecimento, né, eu não posso jogar fora tudo isso que eu aprendi, estudei e acabava utilizando para os meus clientes, e outra porque eu não vou ter um INSS pagando nada por mim lá na frente. E aí eu fui bem cautelosa, assim mesmo. Quando eu falava que eu estava, assim, os amigos, né, que a gente fazia cursos, sempre perguntavam, né, às vezes a gente discutia alguma operação, ele falava: "Nossa, você pegou essa operação? Caramba, você está na real, com quantos contratos?" Eu: "Não, estou na conta demo". Ainda é "Ainda, Paula?" simulador. Mas foi a melhor coisa para mim, né. Eu acho que cada um tem o seu momento. Também, quando eu conto isso, algumas mulheres me dizem assim: "Meu Deus, 1 ano eu não tenho tempo". E não significa que, pelo fato de eu ter ficado 1 ano, que todo mundo vai precisar de 1 ano. É que eu estava com traumas de outros setores da minha vida, que eu sabia que eu ia acabar levando para os meus trades se eu tentasse me pressionar muito, porque eu já tinha me pressionado em alguns outros momentos ali, como por exemplo a loja. E ainda bem que você foi bem cautelosa, né, nesse primeiro momento. E aproveitando, Paula, que você entrou no assunto de como você, se despertou para trabalhar com a bolsa de valores, qual conselho você daria para uma outra mulher que está começando agora? Eh, Primeiro, eu acho que o planejamento financeiro é tudo. Não dá para a gente pensar em entrar na bolsa se a gente ainda não tiver com as contas organizadas, com a nossa reserva de segurança feita, toda essa lição de casa. E até nesse aspecto a bolsa entrou para mim por conta disso, porque eu era uma investidora, né, o dinheiro que eu tinha eu já estava colocando em alternativas mais seguras na renda fixa, só que eu sabia da rentabilidade que a gente tinha em fundos de ações, fundos long and short, que trabalhavam com arbitragem, tudo isso, e eu queria ir para esse caminho, né. Então quando eu olhava ali, na época o CDI a 14%, eu não estava feliz com isso, então ali eu já percebi que eu tinha apetite, mas eu só percebi testando. Então por isso que é muito importante o planejamento e começar por outras alternativas mais seguras e depois ir apimentando a carteira, assim, naquele sentido, igual quando você vai entrar na piscina um dia de calor, mas que você acha que a piscina está gelada, você vai primeiro molha o pezinho, aí depois coloca mais uma parte do corpo, você não pula de cabeça de uma vez. Então essa é a primeira dica, assim, que a gente sempre dá, né, organizar as contas, porque não vai adiantar você vir para a bolsa pensando assim: "Eu vou pegar o pouco dinheiro que eu tenho e tentar fazer um dinheiro rápido aqui, porque daqui 3 meses eu quero quitar aquela dívida, ou eu preciso desse dinheiro para pagar meu aluguel desse mês", não vai dar certo, tá. Eh, não só por mim que eu digo isso, mas por muitas situações que a gente acaba pegando na internet mesmo. O canal Mulher Trader, ele tinha outro nome, né, ele chamava Trader Girls, mas ele começou em 2018. E
por lá, assim, tem N situações que a gente nem vê, né, as redes sociais, elas se tornaram essa vitrine, que a gente vê muita coisa linda no feed, mas na hora que você se propõe a falar de um assunto que é novidade, que as pessoas têm pouco conhecimento, muitas vezes não entendem, elas te chamam na mensagem direta e começam a contar suas Aí que histórias. vem o desabafo. E eu já peguei situações assim, de falar: "Nossa, Paula, eu comprei tal ação, pensando que ela poderia se valorizar o suficiente para em 10 dias eu já vender e pagar o meu aluguel. E agora ela caiu e eu tô sem o dinheiro do meu aluguel". Então Uau, acontece, sabe. A muito. gente tem que tomar cuidado. E assim, eu fico feliz, Paula, porque você também é uma voz na internet, uma voz poderosa, que está sempre levantando essa bandeira da verdade, não gosta de nenhum tipo de ilusão, né? Eu fico muito feliz que você tenha também esse posicionamento. E hoje é 1º de abril, durante a nossa gravação, eu queria saber qual foi a maior mentira que você já ouviu nesse mercado financeiro. Ó, além da capitalização ser um investimento melhor que a poupança, que você já citou, eu acho que, eh, aqueles caras que acabam postando boletas de R$ 40.000, né, e tudo muito lindo, muito fácil. Normalmente é um cara bonito, bem vestido, numa casa sensacional, aí dá aquele loop, assim, mostra toda a piscina, etcétera, e ele fala Carrões, que é fácil. É, carrões. e ele fala que é fácil e que você pode começar com pouco. Aí o que que você entende? Que ele deve ter colocado bem pouco e rapidinho conseguiu aqueles R$ 40.000 que estava ali naquela tela, né. E essa é a maior mentira que pode acontecer, né. A gente não tem, primeiro, a gente precisa de um capital e a gente não tem garantias, né. Eles também colocam de um jeito como se fosse fixo, né, o lucro, o rendimento que a gente pode ter na bolsa de valores. E não é bem assim, é renda variável, Sabe, o nome já diz. varia. Nossa, Paulinha, é triste, viu? E você, enquanto mulher, assim, depois dessa sua fase que você passou no corporativo, como empreendedora, você já sofreu algum tipo de preconceito? Nessa segunda etapa, assim, digamos, da sua vida? Não, eu acho que as piores coisas, assim, como mulher, foram no corporativo mesmo. Como empreendedora, eu sempre tive muito medo mesmo. Até como trader. Eu demorei muito tempo para interagir com os caras que eram traders e que estudavam comigo, que tinham o mesmo operacional que eu, por conta de achar que pudesse acontecer qualquer coisa que já aconteceu no corporativo, deles minimizarem as minhas ideias, acharem que a minha opinião não vale só porque eu sou mulher, esse tipo de coisa. Mas no fim eu fui muito bem recebida. Nossa, eu não tenho assim o que reclamar, graças a Deus. Quando a gente encontra a nossa missão, né, a gente tem o universo conspirando ao nosso favor e Deus também. Então, a partir dali, quando eu ajustei ali o leme, né, e falei: "Bom, é isso aqui que eu vou fazer da vida. Eu vou ser uma mulher investidora", mesmo começando com pouco capital, mesmo começando com pouco capital, paciência, foram as cabeçadas que eu tomei na vida. Agora eu tenho que suar mais, correr mais para resolver aqui a minha meta. E tudo foi Mas um conjunto que te deu essa força também, né? Para fazer isso. sim. Verdade, é daquela aí eu agarrei, né, nessa oportunidade, falei: "Olha, é aqui, é isso que eu gosto, é isso que eu sei". Nossa, não teve coisa melhor, assim, do que sentar na frente de um computador, começar a estudar e ver que muitas dúvidas que as pessoas tinham, eu já sabia por conta da experiência que eu tinha, por mais que seja de um outro lado, né, no banco, eu nunca trabalhei com ações, nunca trabalhei na mesa da corretora, não tinha essa vivência direta da bolsa. Sempre tinha um profissional que eu direcionava, né? Se meu cliente queria corretora mesmo, comprar bolsa direta, aí eu falava com outro profissional.
mas eu tinha meio caminho andado, né, na questão de tributação, de entender os riscos, de fazer diversificação, toda essa outra parte eu já sabia. E isso foi assim, voltar para aquilo que eu sei, né, mesma coisa de você ficar anos sem andar de bicicleta e de repente você pega a bicicleta de novo e fala: "Ai, eu sei ainda". A gente não esquece. Que delícia. Então Mas isso foi muito bom. é bom porque, assim, você também teve esse aprendizado que te deu cautela, né. Eu acho que talvez se você não tivesse tido experiências ruins antes, né, você talvez começaria de uma forma muito mais arrojada, assim, sem tanto pé no chão. E que conselho Sim. você daria para Paulinha de 10 anos atrás? De 10 anos atrás, eu diria para ela começar naquele momento a poupar, nem que fosse assim, R$ 100 por mês, R$ 300 por mês, porque naquela época, casa de ferreiro, espeto era de pau, né. Eu poupava? Sim, mas eu tinha um hábito de utilizar aquela reserva no curto prazo. Então eu fazia ali uma poupança, eu tenho aqui R$ 5.000, nossa, surgiu tal oportunidade, vou viajar, eu gastava tudo, ficava no zero e tinha que repor. E isso não deu muito certo para o longo prazo, né. Talvez se eu tivesse mantido desde o primeiro aporte, teria sido muito mais válido, eu não dava tanto valor para o longo prazo naquela época. Eu acho que esse uma grande sacada que as pessoas que estão começando hoje no mundo de investimentos, por conta dos influenciadores, já estão com outra cabeça, né. Na minha época era muito mais assim: "Ah, eu vou gastar agora porque daqui a pouco eu entro do bônus, o bônus é semestral, aí já cobre e pronto", né. Mais E não é tranquilo. bem assim. Juros compostos, eles, vão a nosso favor quando você mantém essa constância, né. Então o fato de investir, zerar, investir de novo, zerar, eu já estava perdendo com impostos, com também não ter esses juros compostos trabalhando para mim, E tudo por isso. girar muito, né, a carteira também, isso acaba que você não vê no final das contas o seu investimento tendo retorno, né. Exatamente, exato. Ai, Paulinha, estamos chegando ao fim. Eu quero Eu falo demais, né. não, mas não é, porque quando a gente tá junto, eu já percebi isso. A gente tem muito assunto e é verdade que o Clubhouse nos uniu, acho que por isso também, porque a gente tem assunto aí para 5, 6 horas, né. Mas É. vamos E sabe o que você falou no início, que a gente está 24 menos de 24 horas juntas, aham. mas quando a gente se conheceu no Clubhouse, gente, foi assim também, viu, contando para a galera que vai nos ouvir. Teve dias, assim, logo que a gente se conheceu, que era tanta conexão, que a gente fazia uma sala, aí daqui a pouco a Carol me ligava: "Olha, vou fazer uma sala amanhã, você pode?". "Posso". E a gente ia, aí no outro dia de novo, aí vai. A gente ficava Foi um ritmo todos os frenético, dias. não tinha vida mais. Só no É. Clubhouse, mas assim, eu quero dizer que foi um prazer te receber aqui, vamos fazer outros episódios com certeza, né. Hoje a gente conheceu a Paulinha, trouxe aqui pra gente histórias incríveis da vida profissional, da vida pessoal, e passou com certeza aquilo que eu já esperava, né, essa inspiração enquanto mulher, enquanto trader. Paulinha, muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Obrigada a você, brigadão, Carol.